Olá, pessoal! Nessa aula nós iremos ver a função soma-c, que nada mais é do que a união das funções soma e c no Excel. O que ela faz? Ela analisa um determinado intervalo e procura por um critério pré-estabelecido por nós na função. E a partir desse critério, ela vai somar apenas os itens que atendem aqueles critérios. Feito! Então vamos ver na prática como funciona. Então aqui eu tenho um exemplo de uma base de dados de controle de vendas. Então aqui eu tenho o nome do vendedor, o item que ele vendeu, características do item, a quantidade, preço unitário e o valor total, né? Que nada mais é do que o preço unitário multiplicado pela quantidade. Então, por exemplo, se eu quero saber quanto que o Alexandre Amaral, que é um dos vendedores, arrecadou, né, de valor total no final desse período analisado do banco de dados, eu precisaria fazer o quê? Bom, precisaria vir manualmente aqui achar toda a linha que o Alexandre Amaral aparece, que são as vendas dele, e ir somando esses itens um a um. E é para isso que a função soma-c aparece, né? Ela faz essa análise automaticamente. Então, como que eu chamo ela? Bem simples, eu vou vir aqui nessa célula, dar igual, digitar soma C. E ela já aparece aqui para mim. Dou um duplo clique, ela vai me pedir três argumentos. O primeiro argumento é o intervalo. O intervalo é onde eu vou olhar para aplicar essa minha condição. Então, bom, se eu quero saber quais são as vendas apenas do Alexandre Amaral, a condição é que seja Alexandre Amaral aqui nessa coluna. Então, esse meu intervalo para procurar a condição, ou intervalo de análise, é a coluna B. Então, vou selecionar toda a coluna B nesse intervalo em que aparecem os nomes dos vendedores. Veja que a base de dados é bem extensa, mais de 200 linhas. Feito isso, eu vou dar um ponto e vírgula, vou para o meu próximo argumento. O argumento seguinte é o critério. Bom, que critério que eu quero achar? Que informação que eu quero achar dentro desse intervalo? Bom, eu quero achar o nome do Alexandre Amaral. E ela está nessa célula aqui, propositalmente eu deixei aqui em cima, e eu vou clicar em cima dela. Então o Excel vai olhar a informação que está na célula K4 e vai procurar dentro desse intervalo em azul. E o que acontece quando o Excel acha essa informação? Bom, daí entra o meu terceiro argumento, o meu intervalo de soma. No intervalo de soma, eu vou mostrar para o Excel o que ele deve somar assim que ele achar a informação. Então o Excel vem, procura essa informação que está em vermelho nesse banco de dados azul e assim que ele acha, veja, ele vai achar pela primeira vez aqui na linha 10, o que ele faz? Ele vai para o intervalo de soma daquela linha para pegar aquele valor e acrescentar no somatório. Então agora a gente vai acrescentar esse intervalo de soma que está justamente na coluna I. E aqui para selecionar todo o intervalo da coluna I, não precisar ir lá para baixo, eu vou usar um truquezinho, que é segurar as teclas Ctrl, Shift e setinha para baixo, e ele vai selecionar todo o intervalo até onde ele entende que acaba o meu banco de dados. Então, ao invés de ficar puxando lá para baixo, ele já foi até o final, selecionou todo o intervalo, e aqui eu fecho meu parênteses e dou um Enter. Chegamos no valor de 15.817. Esse é o valor do que? De todas as vendas totais atreladas ao nome do Alexandre Bora. Do Alexandre Amaral. O Alexandre Bora sou eu, no caso. Então, o que a função faz aqui? Ela vem aqui, procura essa informação Alexandre Amaral, em vermelho, procura aqui nessa coluna que está em azul, e assim que ela acha, ela pula aqui para a coluna roxa, pega o valor e vai adicionando nessa célula. Feito, pessoal? Da mesma maneira, eu poderia procurar outro tipo de informação, a bermuda, né, que são as peças vendidas. Então, em vez de pegar essa coluna de vendedor, eu poderia vir na coluna peça e descobrir o quanto de cada peça foi vendido, né, a quantidade em reais. Então, eu vou simplesmente pegar a função que está aqui, a estrutura dela, dar um Ctrl C, ESC para sair da célula, vir aqui nessa nova e colar. Quando eu colo, veja, que o meu intervalo de valor total ele vai ser o mesmo. Eu quero procurar o valor total e somar aqui. Mas o meu critério mudou, não é mais Alexandre Amaral, e sim bermuda. Então, vou pegar aqui e puxar esse valor que está em vermelho para cá. Ele vai ficar com um quadradinho aqui em volta dessa célula, que agora é o meu novo critério bermuda, mas eu não posso procurar bermuda aqui no intervalo da coluna B, porque a informação de bermuda está na coluna C. Então, venho, quando aparece essa cruzinha, eu clico com o botão esquerdo em cima e puxo para a direita. Agora sim, eu tenho o intervalo correto, onde estão todas as peças, eu tenho o meu critério, que é o critério para procurar uma determinada peça, né, o nome que está na célula K11, e daí assim que ele achar, ele vai vir aqui no valor do total e vai somando até acabar o meu intervalo de análise. E dou um Enter.
chegamos em 4.347. Eu poderia fazer isso para todas as peças. Basta o quê? Basta eu puxar para baixo. Puxando para baixo, a gente chega nesses valores. E aqui você tem que tomar muito cuidado quando você usa a função soma C ou funções parecidas. Porque veja só, quando eu puxei para baixo e veio veio até a linha da camiseta, por exemplo, eu entro na estrutura da função, o Excel entendeu que eu quis puxar para baixo, em vez de analisar bermuda, eu quis analisar calça e agora eu estou analisando camiseta. Só que veja que meus intervalos também foram puxados para baixo, porque os intervalos estavam abertos. Então essas informações que estão nas duas primeiras linhas, o Excel está perdendo, ele não está analisando. E se eu chegar lá no final, a situação é pior ainda. Ó. Veja que toda essa parte aqui, o Excel está ignorando. E se você for lá para baixo, você vai entender o porquê. Ó. Ele puxou os intervalos para baixo, está pegando essa parte vazia aqui. Então, como eu faço para isso não acontecer? Bom, você tem que lembrar que seus intervalos não vão mudar. Nessa planilha aqui, pelo menos, e na maioria dos casos envolvendo base de dados desse tipo. O que muda é o seu critério. Então, volto aqui em cima, entro na minha função, seleciono o intervalo e digito F4. Quando eu digito F4, ele vai realizar esse travamento do intervalo. Feito isso, eu dou Enter. Está travado, agora sim eu posso puxar para baixo. E daí ele me retorna os valores corretos. Da mesma maneira, eu poderia fazer aqui no campo de vendedores, né? Eu venho aqui, vou travar os meus intervalos, digito F4, seleciono o intervalo, digito F4, eu posso pegar todo o intervalo, ou posso fazer a célula inicial e final do intervalo, uma de cada vez. Estou fazendo tudo de uma vez. E depois disso eu vou puxar para a direita. O intervalo não vai variar, ele só está variando agora, veja, ó, a informação do nome do vendedor. Agora ele está procurando as vendas do Gabriel. Feito, pessoal. Então, primeiro eu procurei valores de texto, que foi Alexandre Amaral, bermuda, camiseta, carteira, mas eu também posso procurar valores numéricos, né? Intervalos numéricos, aplicar uma condição lógica. Como que funciona isso? Vou pegar novamente essa soma C, copiar e colar aqui embaixo. O meu valor total, eu quero que permaneça o mesmo, né? O meu intervalo de soma. Eu vou procurar aqui. Só que o que eu vou procurar agora? Eu quero saber o quanto que me rendeu no final desse período a venda de itens que eu chamo de itens baratos. O que é um item barato? Que o valor unitário dele é menor do que R$ 100. Então agora eu quero procurar nessa coluna de valor, aqui unitário. Então vou vir aqui e vou puxar isso daqui até a coluna de valor unitário, porque é o meu intervalo de análise, meu primeiro argumento. E qual vai ser o meu critério? Não é mais bermuda, obviamente. O meu critério é, sempre que esse valor aqui for menor do que 100, eu quero que você venha e some o valor que está nessa coluna em vermelho. E como que eu faço isso? Sempre que for menor do que 100. Daí a gente vai ser apresentado por uma estrutura um pouco nova aqui, que é a estrutura da condição lógica para esse tipo de função como a soma C, que é aplicar essa função lógica para todo um intervalo. Você vai fazer o seguinte, vai colocar o operador lógico, ou seja, menor do que 100, e vai colocar isso daí entre aspas. Então, entre aspas aqui, aspas duplas, né? Então, veja, aspas duplas, e no meio das aspas duplas você tem o seu condicional lógico, né? Ou seja, tudo que for menor do que 100, eu quero que você considere como critério atendido e venha aqui nessa coluna vermelha e soma, tá? Então, sempre que você tiver essa operação lógica, seja um maior, menor, igual, diferente, ou você tiver, por exemplo, um texto, né, quisesse escrever aqui os exemplos de cima, bermuda, em vez de selecionar a célula, você tem que colocar entre aspas. Só não coloque entre aspas quando for um número direto ou quando for referenciando uma célula, intervalo, feito? Feito isso, eu vou dar o Enter e ele achou 10.102. Esse é o valor do quê? Da soma dos valores totais de todos os itens que têm valor unitário menor do que 100. Feito, pessoal? Aqui cabe um adendo. Dois, na verdade. O primeiro adendo é em relação a esses critérios de texto. Então, se eu vir aqui, ele está utilizando como critério calça, né? Calça é uma palavra bem curta. Então, se eu abrir aqui a célula da calça, eu vejo que tem 5 caracteres, né? 5 letras.
Se dentro do meu caractere, imagine assim, que eu tiver um monte de caractere, até eu chegar no número 255, eu gero um problema na função soma-c. Ela não consegue analisar quando esse meu critério, o meu intervalo, ele apresenta mais de 255 caracteres, tá? Isso daí é bem específico, uma situação que provavelmente você não vai enfrentar, mas é possível que alguém que esteja assistindo essa aula ou já enfrentou ou esteja enfrentando esse problema. Então, isso que acontece, né? Porque pode acontecer de você pegar uma planilha que a pessoa colocou, sei lá, um texto muito grande dentro de uma célula, e daí você vai tentar aplicar o soma C e acontece daí um erro de valor. Esse erro de valor está acontecendo porque a soma C não consegue fazer análise de uma sequência de caracteres com mais de 255, né? Como eu disse, uma situação bem específica. O outro adendo que eu queria dar é o seguinte. Aqui, quando a gente entra na função soma-c, a gente vê que o intervalo de soma aparece entre colchetes, ou seja, o intervalo de soma ele é opcional, um argumento opcional. O que acontece se eu não colocar um intervalo de soma? O Excel simplesmente vai entender que o intervalo de soma é o mesmo intervalo que você usou lá para análise no início. Então, se eu tirar aqui, ó, esse intervalo e der o Enter, ele vai chegar nesse valor 5.138. O que é 5.138? Ele analisou todos os números menores do que 100 aqui nessa sequência e somou eles, né? Claro que isso só faz sentido se a sua análise que você estiver fazendo for de um intervalo numérico. Nesses exemplos de cima, como não eram intervalos numéricos, nem faz sentido você tirar esse intervalo de soma, né? Porque daí ele vai tentar somar texto e não vai dar certo. Certo, pessoal? Então, na função soma-c, era isso, uma função bem útil para situações específicas e muito poderosa. Então, até uma próxima.